Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast aqui no canal e hoje temos mais um convidado muito especial, são todos, mas hoje temos o Alexandre, que é o dono de uma autoescola aqui no Reino Unido, mas vamos deixar que o Alexandre se apresente, mas antes disso eu quero agradecer, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Eu que agradeço. Eu gostaria que o Alexandre se apresentasse para quem nos escuta. Bom, como você disse, meu nome é Alexandre Nunes. A gente mora na cidade de Bristol, né? Muita gente confunde, eu falo Bristol, ele confunde com Brixton. Bristol, Mas isso. é Bristol, é no interior da Inglaterra, né? E há alguns anos já trabalhamos no ramo de autoescola, ajudando centenas de pessoas a passarem na prova, tão sonhada prova de direção. Exato. E o Alexandre é casado com a Regiane, mora na Inglaterra há 17, quase 18 anos, e estamos aí tentando ajudar essa comunidade a, pelo menos, realizar esse sonho. Então, que é um sonho, a carteira acaba sendo um sonho, abre portas, né, para trabalho, para um estilo de vida, para a pessoa poder se locomover, então acaba que ajuda muita gente. Exato. Antes de fazer umas perguntas, eu gostaria de saber o que é que o Alexandre fazia antes de vir para o Reino Unido. Antes de eu vir para a Inglaterra, bom, eu já fiz várias coisas, né? Mas antes de eu vir, no ano antes de eu vir, eu trabalhava na empresa que muita gente conhece, que chama Bosch, é uma multinacional, e trabalhei lá há muitos anos, eu era metalúrgico. Ok. Mas antes disso já tive negócios, já tive outras ramos, mas antes de vir para a Inglaterra, era 5 anos trabalhando como metalúrgico. Ok. E em que ano foi? Eu saí dessa Bosch no final de 2000, ou foi 2004 ou foi 2005, se eu não me engano. Em 2006, eu e a minha esposa foi para a Itália. Passamos 1 ano e 8 meses na Itália, foi quando a gente conseguiu a cidadania. E retornamos para o Brasil, tentamos voltar, falar, nunca mais volto para a Europa, né? Então, voltamos, mas casamos, a gente na época morava junto, mas não era casado, voltamos, casamos, e aí a gente tentou o máximo que a gente podia, né? E nada estava dando certo, foi quando a gente decidiu voltar, mas daí diretamente para a Inglaterra, para Bristol. Exato. Ou Sempre seja, viemos direto para Bristol. da Itália vocês vieram depois para o Reino Unido na área de Brixton. Bristol. Brixton, ok. É. Ok, muito bem. E depois disso, vocês sempre ficaram ali naquela área? Bristol desde sempre. Ok. E o que é que fazia? E o que é que fez depois quando veio? Quando a gente chegou, a gente Reino começou a Unido. trabalhar de cleaner, Sim, isso como a maioria. já é normal. Trabalhamos de cleaner muito tempo. Foi muito bom, não temos que reclamar. Exato. Trabalhava à noite. Eu e a minha esposa trabalhava à noite num lugar que só tinha nós era chave, né? Exato. Então, trabalhava 7 noites por semana, não tinha day off, só pegava uma férias no ano para ir para o Brasil. E naquela época, como eu estava falando para você, a gente trabalhava 7 noites por semana, no final do mês dá 700 libras mais ou menos por mês. Era muito, trabalhava muito e ganhava-se pouco, né? Pouquinho, é. Então o serviço era bem pesado, era um spa, a gente cuidava de spa, limpava muitos banheiros, mais de 25 banheiros, mais de 15 banheiros externos, mais sauna, restaurante, enfim, era muito grande. Nós passávamos a noite toda lá dentro e dormia 3 horas mais ou menos, acabava 4h30, 4 horas, dormia até 7h30 e levantava e ia trabalhar. Comecei a trabalhar como KP. Quando eu trabalhava de KP, eu começava às 9 da manhã, Exato. que é lavar louça, né? Então, trabalhava ali até mais ou menos 1 hora da tarde, 2 horas, 3 no máximo, ia para casa, dormia um pouco mais, depois ia para o da noite. E fiz isso por algum tempo, até eu começar a trabalhar na construção civil. E aí continuei mantendo, porque a ideia nossa era voltar para o Brasil, então eu trabalhava que nem louco. Exato. A gente havia comprado um apartamento, a gente queria quitar o apartamento, ter o dinheiro para comprar um carro, uma moto e voltar sem dever nada para o Brasil. Daí arrumava um trabalho para se manter, né? E aí foi quando eu comecei a trabalhar na construção, eu dormia muito pouco.
Eu continuei no cleaner por algum tempo, e eu acabava 4 horas da manhã, 4h30 eu estava dormindo, que era do lado da minha casa, o Exato. cleaner era do lado, isso que ajudava, tipo assim, Não tinha que atravessava a se rua, estava do outro deslocar lado. muito. Então não tinha esse deslocamento, então ajudava bastante. E se levantava às 7h30, então dormia 3 horas, 8 horas estava na construção, trabalhava até 5, 5h30, chegava em casa, tomava um banho, comia, dormia, e depois 10 horas da manhã estava no trabalho da noite, que não tinha folga. E, Fiz e quanto tempo andou nessa vida assim? 3 anos e meio, mais ou Poxa, menos. foi um pouco ainda. Foi. Aí foi que a minha esposa engravidou do meu último filho, e a gente começou a rever o pensamento e decidir ficar na Inglaterra. Exato. Foi aí que eu decidi sair do da noite e ficar somente na construção, porque até então eu comecei a pegar experiência, investir em ferramenta, então eu já não era só um ajudante, eu já fazia muita coisa, então não era um construtor, um pedreiro ainda formado, mas entendia muita coisa, fazia muita coisa, então eu não ganhava como ajudante, ganhava melhor. Exato. Então, na época que eu saí do cleaner para ficar na construção, praticamente ainda ganhei um aumento razoável naquela época, e praticamente compensou aquele da noite que eu trabalhando menos, ganhando quase o mesmo Exatamente. tanto, quase como que eu ganhava como ajudante e o da noite. E aí foi que eu comecei a respirar um pouco mais. E na construção se foi 12 anos. Era a pergunta que ia fazer. Quanto tempo você esteve na, Foi 12 na anos. construção? 12 anos. 12 anos. E aí teve muitas coisas aí nessa construção, saí da construção, depois na pandemia tive que voltar de novo, tentei outras coisas, da construção eu tirei licença para táxi, fui para o táxi, aí estava até mais ou menos, daí veio a pandemia, daí acabou o táxi, ninguém trabalhava no táxi, Exato. aí eu voltei para a construção, eu trabalhei a pandemia inteira, na época da pandemia, na construção, a gente pegou uma construção menor e trabalhando com um número limitado de pessoas, e a maioria dessas pessoas não iam para cá, só ia no final de semana, eles ficavam lá dentro do próprio do site, Exato. trabalhando lá para não sair, ter contato fora com outras coisas, né? Eu ainda vinha para casa, eu só vinha para minha casa e voltava para lá. E aí trabalhei nessa construção mais um ano e pouco, quase 2, quando eu decidi mudar de ramo. Não é que eu decidi mudar de ramo, eu estava conversando sobre isso com a minha esposa hoje. A autoescola, o negócio da instrução, não foi uma coisa que eu quis para mim e que eu planejei. Exato. Foi uma coisa que aconteceu. Eu falo que foi Deus que me deu. Porque, graças a Deus, tem abençoado tanta gente e a gente também. Porque todo mundo falava, o que adianta eu sair da construção porque eu machuquei minha coluna. E eu não conseguia mais fazer trabalho, sabe quando você abaixa para fazer Exato, sim. um piso laminado? Então tinha muito problema de coluna. Eu peguei e falei, eu vou sair. O médico falou para mim, ou você sai, ou você vai ter que operar a coluna. E se você operar, você vai ter que sair. Qual que você prefere? Eu falei, você não me deu opção? Exato. Sair. Mas nesse meio termo, eu estava planejando fazer alguma coisa, mas eu queria ficar na construção ainda. Então, eu tenho um amigo meu, o Rafael, a gente estava conversando, falei, Rafael, eu tive uma ideia. Como ele é do IT, eu falei, eu queria que você me ajudasse a fazer um aplicativo, ou faz comigo. Ele falou, o que é que você quer fazer? Daí eu expliquei para ele, ele gostou da ideia. Esse aplicativo era um aplicativo para a pessoa tirar o teórico. Por que que eu tive essa ideia? Eu estava na construção, a irmã dela e a prima dela queria aprender a dirigir, mas não tinha na época o inglês suficiente para passar no teórico. Exato. Aí eu baixei um aplicativo do governo em inglês, espelhei na televisão e comecei a traduzir para elas a explicação, o que estava significando ali. Eu via que elas acertavam quando elas entendiam a pergunta e entendiam a resposta. Aí elas acertavam a maioria das coisas. Aí veio a ideia de fazer um aplicativo com as traduções e as explicações tudo em português também. Exato. E a gente fez. E começou a vender. E as pessoas, você tem nada para o prático? Você não tem um curso, né, em vez do aplicativo? Eu não consigo ficar no aplicativo. E veio vindo ideia. Foi quando eu tive a ideia de fazer um curso online para a pessoa passar no teórico. Eu falei, vou fazer um curso que eu estou dormindo e estou vendendo o curso. Exatamente, é isso aí. E aí, só que eu não queria fazer o curso e, tipo assim, eu não tinha muita experiência, eu não era um instrutor ainda. Então eu falei, sempre vai ter os haters, aquele medo, né? Sim. A gente tem que começar do jeito que dá e depois vai melhorando, né? E eu, naquela época, eu já queria começar instrutor, mas eu não queria ser instrutor
para me dar aula, eu queria ser instrutor para poder falar com a autoridade daquele curso, com a autoridade que eu sabia do que eu estava falando, Exatamente, é isso entendeu? aí. Então foi que daí eu falei, vou fazer o curso, vou virar instrutor para esse amigo meu e a gente faz o curso. Só que eu não sabia como que eram as etapas para ser instrutor, é difícil, são 3 etapas e não é fácil, e é custoso. Exatamente. Aí, mas como bom brasileiro, né, brasileiro, português são assim, né, a gente fala, a gente quer fazer, né? Yeah. Então eu falei que eu ia fazer, eu fui até o final. Demorou, que como eu trabalhava na construção, eu só tinha tempo para treinar nos sábados. E não era nem todo sábado que a pessoa que me treinou podia me treinar. Então, e todo sábado eu fazia 4 horas de treinamento. Então, para a parte 1 você estuda sozinho, que são 100 perguntas. Para a parte 2, você treina pelo menos 10 horas com o treinador. Você tem que ter no mínimo 10 horas. A parte 3 tem que ter 40 horas. Então, aí fazendo 4 horas por sábado, e nem todo sábado ela podia fazer. Então, demoram um tanto. Nesse meio tempo, uma outra pessoa lançou o curso, exatamente o que eu Esperou queria. muito tempo e Aí ela ficou lançou o sem. curso, hoje a gente somos colegas, né? E ela lançou o curso, daí eu falei, o meu amigo, e agora? Não, vamos fazer assim mesmo. Eu falei, não, deixa ela, não vou fazer mais, deixa quieto. E comecei, nesse meio tempo que eu estava treinando para ser instrutor, eu comecei a ajudar uns amigos meus que estudaram para o teórico que estava passando, e eu treinava e usava eles para praticar o que eu tinha treinado. Exato. E as pessoas começaram a passar, mesmo antes de eu ser qualificado. Começaram a passar, começou a passar, daí eu falei, nossa, está funcionando isso aí, cara. Daí, sabe, você fiquei alegre porque eu estava ajudando as pessoas a passar. E a maioria dos meus colegas no começo sempre foi mais barato, alguns foi até de graça. Então eu, ajudando as pessoas passando, mas eu tinha meu trabalho da construção. Aí foi quando eu comecei a fazer um trabalho lá que machuquei minha coluna de novo e fiquei um tempo em casa sem trabalhar. E às vezes eu ficava um tempo, tipo 2 semanas, 3, voltava a trabalhar, ficava mais 2, porque sempre machucava a coluna, eu ficava travado. Tinha dia que eu chegava em casa que eu não conseguia sair do carro, Puxa. de tanto que doía, minha coluna travava. Aí fui no médico de novo, o médico disse, você vai ter que operar. Eu falei, não vou, chega então. Aí foi que eu decidi e parei de trabalhar na construção. Isso Aí, em que ano foi? faz uns 5 anos, acho, 5 anos, uns de 5 anos atrás. 2021. Mais ou menos isso, 21, 22. Aí eu peguei e falei assim, eu vou virar instrutor. Aí falei para a Regiane, procurei um carro, comprei o carro, mandei colocar os pedais, mesmo sabendo que se não ia dar ou não. Exato. E até hoje eu fiz um post dizendo que eu tinha horário disponível. E depois, graças a Deus, nunca mais precisei fazer post, nem eu faço post informativo e post de pessoas que passam, mas eu nunca fiquei fazendo mais post assim, porque tem vaga, porque graças a Deus tem muita procura, e sempre teve. Tem. Então, de lá para cá, a gente ajudou centenas de pessoas a passar nessa prova e tem ajudado. Só essa semana passou 3, semana passada passou 3, então, assim, é muito gratificante, sabe? E é uma coisa, é um serviço muito estranho que eu falo para ela, que eu acho tão estranho para mim, porque é um serviço que eu não faço pensando no dinheiro. Sabe quando você trabalha, eu preciso desse dinheiro, Sim, porque entendi. no final do mês, essa conta eu tenho que cobrir isso aqui. Eu não trabalho pensando no dinheiro. Eu trabalho pensando, uma vez que a pessoa senta do meu lado, eu sinto aquela responsabilidade que eu quero que ela vá até o final e passa. E eu trabalho pensando nisso, acredite ou não. Pensando no Eu próximo. não fico pensando, tanto às vezes a pessoa às vezes esquece de me depositar, porque às vezes eu faço uma vez na semana, eu paro, vou olhar minha agenda, quem que me transferiu, quem não transferiu, mas teve vez de eu estar corrido e esquecer de fazer isso, e a pessoa, eu tenho que te pagar 2 vezes, que eu esqueci de pagar, né? Aí agora eu comecei a prestar mais atenção nisso, então agora eu começo a olhar toda semana, mas para você ver que não era sobre dinheiro. Exato, sim, sim. Mas quando você faz uma coisa assim, que você gosta e que você faz com o pensamento que não é só no dinheiro, parece que ele vem, entendeu? Exato. Então, assim, é uma coisa assim, que foi um trabalho que eu acho, até hoje eu olho assim, eu dou risada, eu falo, isso aí não veio de mim, foi Deus que me deu, porque Exato. é uma coisa leve para mim, não é uma coisa pesando, não saio para trabalhar, sabe que você sai, assim, segunda-feira você sai, tem que trabalhar. Eu levanto animado, eu vou trabalhar. Se eu colocasse uma câmera lá, seria um podcast ambulante.
porque eu converso, interajo com as pessoas. Eu estou conversando toda hora, sai um aqui, vem um, outro diferente, é outra história, né, experiências, incentiva a gente às vezes a gente incentiva a pessoa que está triste também, então acaba que você tem um pouco de psicólogo também, mas é muito interessante, muito legal. Muito E bom. foi aí que surgiu que eu virei instrutor full-time. Então eu comecei, ainda na construção, eu era trainee na época, e aí eu comecei a trabalhar tipo fim de semana como instrutor e terminei a obra. Quando terminou essa obra, era 6 apartamentos que a gente estava fazendo, terminou a obra, eu decidi ficar full-time, fiz esse único post e até hoje, graças a Deus, estamos aí. Só um deu Só um, para nunca mais não precisou mais. colocar Então, é o que eu falo, a nossa propaganda é o cliente que faz, Exato. não é eu Eu que concordo. faço. É o cliente fica feliz. Eu falei para a Regiane, eu perdi agora o Valentine's Day, que eu estava com plano de fazer, mas aconteceu várias coisas nesses meses que passou aí, que minha cabeça não estava muito assim, né? Perdi meu pai recentemente. Então, mas a minha ideia era pegar os casais. Então eu brinco lá, eu sou instrutor dos casais, porque é impressionante. O marido vem, a esposa vem, o marido vem. E tem muitos casais. Eu fiz muitos casais já. Então, assim, eu queria ter feito, sabe, um post legal. Exato, isso é bom. Assim, ó, casal, instrutor dos casal, vários casais. Exato. E não é só casal, vem cunhado, vem irmão, vem filho. Então acaba que você vira o instrutor da família, entendeu? Exato. Daí fica legal, é bem interessante. Muito bom isso. Vamos começar pelas perguntas. Eu começo sempre. Por que aceitou o meu convite? Mas por que não aceitar, né? Aceitei teu convite porque a gente já se conhecia. Você é uma pessoa sempre muito prestativa, é uma pessoa que está na vibe que a gente está. A gente está na vibe que a gente quer crescer, a gente se encontra nos podcasts e a gente conversou e eu falei para a Regiana assim, falei, nossa, o Manuel ele tem essa cabeça para frente, voltada para business e a gente está nesse meio, acabamos tendo amizade e também estamos na mesma visão. A mesma visão, estamos aqui, olho de águia, olhando lá para frente. Exatamente. Visão Então, de águia, né? visão de águia. Então, Isso aí. nós estamos na mesma vibe. Então, que nem a gente estava conversando antes, né? Se encontramos muitas vezes já no podcast, nos podcasts, ou Eventos, nos assim. eventos, e acaba que a gente vai pegando um pouco de afinidade com a pessoa e vê que a pessoa é uma pessoa boa e está direcionado para o bem, está fazendo uma coisa boa. Então, por que não? Então, com muito Obrigado. prazer. Muito obrigado. Mais uma pergunta antes de irmos a um tópico aqui. O que fez a você decidir do seu país natal? Que fez eu sair? Olha, eu nunca pensei em sair do Brasil. Nunca. A mãe da minha esposa, eu namorava ela, ela falava assim: eu vou para Portugal, vou sair do Brasil. Você é louca? Sair do Brasil para quê? A mãe dela tinha salão, funcionários, e queria largar tudo e ir embora, né? Mas para quê? Você é doida da cabeça? Eu nunca vou sair do Brasil. E foi questão de pouco mês, menos de um ano, veio uma ideia, né? Eu tinha me divorciado há um tempo, pouco antes de encontrar a Regiane, acho que eu estava uns 2 meses separado, na minha cabeça eu nunca mais queria casar, né? Então, encontrei a Regiane e a gente começou a se conhecer e eu vi que ela era uma pessoa bacana e eu comecei a pensar assim, nossa, eu tenho que começar tudo do zero, né? Porque eu já não tinha mais casa, que eu tinha separado, eu não tinha carro, a moto que eu tinha o ladrão tinha roubado, então eu estava assim, no zero quando a gente se encontrou. E daí eu fiquei pensando, nossa, a gente começar do zero até começar a ter a nossa própria casa, nosso carro, nossa moto, nossas coisas tudo de novo, vai demorar muito tempo. E eu falei, né, e eu gostei dela, a gente teve uma química legal e a gente falou, acho que é isso mesmo. E nesse momento teve um primo meu que foi convidado por uma outra prima nossa a vir para Inglaterra, para Bristol. E ele falou, vamos junto? Eu falei, será que consegue trabalhar lá? Consegue. Eu olhei para minha esposa, que é mais doida que eu, falei, vamos para lá? Nós trabalhamos um ano, porque nem todo imigrante pensa, trabalha um ano, compra uma casa e volta embora. A gente achava que ia catar dinheiro na árvore aqui, como todo mundo quando vem no começo. E aí a gente pegou e teve essa ideia de vir para ficar um ano. Só que daí
as coisas não foi como a gente queria, né? A gente não conseguiu entrar na Inglaterra, isso que fez a gente voltar para a Itália, e ficamos na Itália muito tempo ilegal, trabalhando ilegal, ganhando muito pouco, e assim, passamos um bocado lá na Itália, conseguimos o documento e falamos, não queremos mais esse negócio de Europa, vamos embora. E aí a gente voltou para lá e tentou uma coisa, tentou outra e nada dava certo. Daí a gente falou, vamos para Bristol, que era a cidade desde o princípio que era para Exato. ser. Nesse tempo a minha irmã já estava em Bristol. Aí ela falou, eu falei, tem serviço para mim? Ela falou, tem, no restaurante aqui tem. Aí a gente veio. Quando eu cheguei lá, o cara não quis contratar mais. Quer dizer, Do restaurante tinha, tinha antes de vir e depois quando chegou. aí o head chef, a minha irmã era sous-chef, e ela colocou o marido. E daí tava assim, já ficando meio que uma casinha, né? Se colocasse mais eu, muita gente da família, acho que ele ficou sim. meio sentiu um pouco, né? Como a minha irmã já era sous-chef, ela falou, coloca mais gente, eles vão dominar esse restaurante, né? E aí eu sei que no final das contas não deu. Eu acredito tudo é Deus, né? Eu tinha deixado a Regiane e a minha mãe na Itália, na casa de um primo meu, e eu passei na Itália primeiro, deixei a minha mãe e a Regiane lá e vim ver esse trabalho se ia dar certo. Não, qualquer coisa a gente ficava na Itália, e, né, de novo, porque tinha documento italiano. Aí eu vim, não consegui, aí eu fiquei sozinho, que a minha irmã e meu cunhado trabalhavam. Nesses 15 dias, eu andei pra caramba lá em Bristol, conheci um monte de gente, principalmente brasileiro, e consegui um trabalho. E nesse trabalho, o gerente, que é inglês, ele falou que precisava de um casal, tinha que ser um casal. Daí eu falei, eu tenho minha esposa, mas eu preciso trabalhar para ter payslip para aplicar para ela. Claro que eu não falei, né? Eu falei em português, a minha irmã que traduziu, porque eu não falava nada. Aí o gerente virou para minha irmã e falou, fala para ele trazer a esposa, que eu contrato os dois, só que recebe no nome dele. Até que ele tenha o payslip para aplicar para ela. Foi melhor ainda, porque daí vai provar que eu ganho mais e eu consigo, né? Claro, exatamente. Então ele deu essa opção para a gente na época, que hoje em dia ninguém faz mais isso, mas ele precisava muito. E a gente começou a trabalhar, ela começou a trabalhar aqui do primeiro dia que ela chegou. Eu voltei lá, busquei ela e já começamos a trabalhar no cleaner daí. Esse do cleaner que a gente trabalhou muitos anos lá. Então foi isso aí. A gente deixou o Brasil querendo construir uma coisa, a vida né, do zero. A gente se gostava, queria ter uma casa, uma família, e começar tudo de baixo de novo ia demorar muito. A gente achou que ia ser muito mais rápido aqui, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Exatamente, é isso aí. Vamos aqui a um tópico. Cada caneta tem uma frase. O Alexandre tira uma caneta, fala sobre o que está escrito. O assunto. Sobre o assunto. Pegar azul escuro não é uma aqui. frase, é uma palavra. Vitória, não é? Vitória. O que é vitória para o Alexandre? Para mim, olha, eu me sinto vitorioso, né? Eu sei de onde eu vim, eu sei onde que eu cheguei, mas para mim vitória mesmo maior é você estar de bem com você. Exatamente. Você ter uma família que você ama e eles te amam, você andar de cabeça erguida, você não fazer coisa errada, não precisar ficar se escondendo de nada. Então, só o fato de eu acordar e respirar e saber que eu tenho minha família ali, que está todo mundo bem e que eu não preciso me andar se escondendo, isso para mim é uma vitória, né? Então, e saber de onde eu vim, que eu estava sem nada, não tinha nem, eu tinha uma bicicleta para andar. Hoje em dia a gente chegou aqui, a gente construiu nossas coisas, né, junto. Minha esposa sempre trabalhou muito comigo. Então, para mim isso é vitória, né? A família é uma vitória. Exato. Meus filhos todos saudáveis, para mim é uma vitória. E essa sensação de você andar de cabeça erguida não tem preço. É um tipo de vitória para mim. Muito bom. Coloco aqui e tiro uma outra antes de irmos para mais uma pergunta. Jesus Cristo. Isso é boa, hein? É tudo. Jesus é tudo na nossa vida, né? Nós somos cristãos e a gente crê em Jesus Cristo e a gente coloca Jesus Cristo em tudo, né? Eu levanto de manhã, eu deixo o meu carro aquecendo e coloco a mão nele e peço para Jesus Cristo consagrar aquele dia, cada um que entra no meu carro,
o trânsito, me proteger, então, na minha casa. Então, Jesus Cristo para nós é tudo. A gente acredita e somos cristãos, então para mim Jesus Cristo é tudo. Muito bom. É isso. É isso aí. Mais uma pergunta. Como você lida com o erro? Erro? Essa parte jamais. Eu já fui pior. Hoje em dia eu estou mais flexível. Hoje em dia eu consigo, talvez não na hora, mas depois eu penso que eu errei e posso chegar a ti e falar assim, ó, me perdoa, errei, desculpa. Antigamente não, errei, eu bati ali que dizia que não estava errado. Hoje em dia, se eu errei, se eu vi que eu errei mesmo, que geralmente a pessoa que erra, na cabeça dela ela não errou, Isso, entendeu? e acontece muito isso. Acontece muito. É. Então a pessoa não pede perdão, a pessoa não dá o braço a torcer, porque ela acha que não errou. Então eu já tive vezes de pedir perdão, mesmo sabendo achando que eu estava certo, tá? E isso me libertou. Então, hoje em dia, eu estou mais flexível para o erro. Eu tento errar cada vez menos, mas a gente é humano, então sempre erra. Exato. Mas o importante do erro é você reconhecer ele e pedir perdão, porque um erro às vezes pode magoar uma pessoa. Exato. Né? Então, assumir teus erros e pedir perdão. Às vezes você não pode arrumar aquilo ali, mas você pode pelo menos pedir perdão para a pessoa ou, né? A gente fala, tem vários tipos de erro, né? Mas tem os erros que eu estou falando assim no caso que pode magoar a pessoa. E era uma coisa que eu antigamente que a Itália me fez foi quebrar. Eu era muito orgulhoso O orgulho, isso. para pedir desculpa, por favor, esse tipo de coisa. E hoje em dia, rapaz, se você bobear, eu peço, ô Manel, presta ceião aí. É isso Não aí. tem esse negócio comigo Claro. mais, entendeu? Eu peço mesmo ajuda se eu precisar. Perdão se eu falei alguma coisa, eu fico pensando depois, meu Deus, será que o Manuel se ofendeu com aquilo? Ligo para você, Manuel, desculpa aí o jeito que eu falei, eu acho que eu tava meio, né, se eu te magoei. Ou Então, seja, sermos humildes com nós mesmos. isso, Humildade. cara, quando você aprende a assumir o erro e pedir perdão se você errou, você vai ver que, por mais, não é nem pela pessoa, você vai se sentir melhor, Exato. vai se sentir melhor. Estamos bem com nós mesmos. É que nem isso o tudo. perdão, às vezes você perdoa a pessoa, você acha que a pessoa vai se sentir bem, que vai se libertar é você. Exato. Você vai se libertar. Você está liberando Verdade. perdão para a pessoa, você acaba se libertando daquele peso que você carregava, É isso entendeu? aí. Para a pessoa, às vezes, tanto faz, ela nem estava magoada, às vezes ela nem levou a sério aquilo, Exato. mas para você, às vezes, vai ser libertador. É isso mesmo. Eu concordo. Mais uma pergunta aqui. Por que você faz o que você faz? Em termos de trabalho, Sim. eu faço porque me incentiva. Quando as pessoas passam, se eu pudesse filmar todo mundo seria legal. Tem gente que não gosta, mas é muito diferente. Tem pessoas que parece que não aconteceu nada, tem pessoas que pulam, tem pessoas que sambam, tem pessoas que gritam lá dentro, tem pessoas que choram, e tem pessoas que ficam mais assim, sabe, felizes. É muito gratificante. Ontem mesmo eu recebi a mensagem de uma pessoa me agradecendo, assim, uma mensagem muito linda de voz, me agradecendo pelo trabalho, pelo carinho, assim, pela paciência. E isso aqui que me incentiva a continuar. Eu falei para minha esposa, eu não sei quanto tempo eu vou ficar Exato. com autoescola, não sei, só Deus sabe. Mas o que me incentiva é isso, o bem-estar das pessoas quando elas conseguem passar. Claro que quando uma pessoa reprova é muito triste, você vem com a pessoa, tem gente que vem chorando, mas graças a Deus mais gente passa do que reprova. E essa alegria deles quando passa é tão contagiante que é o que me incentiva a continuar. Então isso Muito bom. muito bom, isso Muito bom, é isso aí. mantém eu fazendo o que eu faço. É isso aí, que mantém-se vivo, né? Então, e cada vez eu quero fazer mais, eu quero que outra pessoa passe, a pessoa, é impressionante, é alguma coisa que eu tenho que eu não entendo. A pessoa sentou uma vez do meu lado ali, parece que eu tenho uma responsabilidade, eu assumo, eu quero que essa pessoa passe, eu fico, ele vai passar, vai passar, vai passar, e eu dou o meu melhor. Então, eu vejo a maioria dos colegas, eles terminam 15 minutos antes da aula, para preencher o papel, tudo. A minha aula é 2 horas, às vezes eu termino 2 horas e 5. E ainda preenche papel corrente para ver o que a gente fez, que precisa melhorar e tal, para dar o máximo de valor para aquela pessoa ali, porque eu tento o meu melhor puxar ela para ela não precisar ficar a vida inteira fazendo aula comigo, Claro. mas claro, com consciência, que ela esteja ciente do que ela está fazendo, porque depois ela não vai dirigir com alguém falando para ela o que ela tem que sim. fazer, mas você consegue ver quando a pessoa está pronta.
Então, eu tento o meu máximo puxar essas pessoas para chegar pronta com um número menor de aula, mas com qualidade. Por isso, eu uso o máximo de tempo que eu posso para dar o melhor valor ao dinheiro da pessoa. Muito bom, Então, é isso aí. Vamos tirar mais uma caneta. tirar, deixa eu só pegar essa água, que eu tô com medo de derrubar ela. Vou pôr ela aqui que eu já vou tomar um gole. Vou colocar ela aqui. Eu quero essa laranjinha aqui, ó. Vamos ver o que é dessa vez. Desejos. Quais são os desejos que... Não sei. Ai, ai. A gente tava falando sobre isso. O meu desejo no futuro é ter a empresa funcionando, um business funcionando que não depende de eu estar ali 24 horas. Eu quero ter liberdade geográfica. Então, eu quero viver a vida com a minha esposa, com a minha família. Eu não quero esperar ficar velho, me aposentar para dizer, quando eu ficar velho eu vou passear. Normalmente Então, muita gente não fala isso. Quando eu tiver mais velho aposentar, aí eu vou aproveito. viver. Isso aí não é vida, como eu costumo dizer. Isso Então, não é eu não é tenho vida. experiência, né, disso aí em casa, então eu penso assim, meu desejo, a gente já faz muito, por mais que a gente não posta, mas a gente já passeia bastante. Então já tomei isso aí já faz um tempo para mim que eu quero passear enquanto eu tenho saúde para passear, e eu gosto muito, eu achei uma pessoa, uma companheira que gosta também, então é ruim quando se um gosta, outro não gosta, mas nós dois gostamos, então eu quero aproveitar a vida é uma só aqui na Terra, né? Eu tenho outra vida lá com Deus, se Deus quiser, né? Tá tudo lá, mas assim, aqui nós temos que aproveitar o melhor dela. E se você ficar só trabalhando pensando na tua velhice, às vezes todo esse dinheiro que você juntou aqui você vai gastar com remédio, com cirurgia, com coisa. E por que não dosar as coisas e fazer um pouco de, né? Trabalhar um pouco, passear um pouco e tal. Então, meu desejo é ter essa liberdade geográfica e não precisar estar ali para as coisas funcionar. É isso que a gente está trabalhando para acontecer. Muito bom. Mais uma pergunta então. O que mais o empolga atualmente? Que me empolga atualmente? Sim. Em que sentido? Alguma coisa? Ou na escola de condução que tem, ou alguma coisa? Olha, o que empolga são os planos que a gente tem, né? A gente tem planos para o futuro, né? Eu sempre gostei de propriedades, de trabalhar com propriedade, então quando eu falo do assunto eu fico bastante empolgado. E desde o começo meu plano era comprar casa em leilão, arrumar, vender, comprar, dividir em apartamento, esse tipo de coisa. Quando eu falo do assunto eu fico empolgado, é uma coisa que eu gostaria de fazer no futuro. Mas gostaria, mas vai ser feito, certo? Se gostaria, Eu gostaria, espero que aconteça, consiga, né? Graças a Deus nós temos uma propriedade que a gente aluga, uma outra propriedade, mas no futuro os planos a gente está trabalhando para isso, né? Entrar no ramo imobiliário também, mas aqui no Reino Unido Reino só, Unido. ou fora do Reino Quem Unido? sabe fora talvez no Brasil mais para frente, mas por enquanto aqui. Muito bom. Porque é difícil você cuidar de fora quando você está aqui. Por exemplo, se eu abrir uma construtora ou construir lá no Brasil para vender e eu não estou lá, é muito difícil. Eu já tive experiência antes de mandar construir casa lá no Brasil e chegar lá e ver que os materiais usados não foi compatível com o que eu comprei. Então, assim, a qualidade não é que nem eu esperava. Então, isso frustra um pouco. Então, eu prefiro eu estar aqui. Exato. Aqui eu conheço o material, aqui eu conheço como que é que faz. Então, se eu pedir para fazer e o cara está fazendo errado, eu sei. Então, para mim é mais fácil aqui no momento, né? Exato. Só que eu não sei se eu vou ficar o resto da vida aqui, se eu vou voltar para o Brasil um dia, se eu vou morar na Itália ou Portugal. Exato. Então, por enquanto é aqui. Depois, só Deus sabe. Exatamente, é isso. É isso aí. Vamos tirar mais uma caneta, então? Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Verdinha, verdinha, verdinha. Sonhos. Bom, sonho. O sonho é aposentar num lugar mais quente. Exato. O sonho mais para frente, eu tinha vontade de morar nas montanhas, na Itália, num lugar de montanha, num lugar assim de natureza,
um lugar mais tranquilo, longe de centro caótico de Exato. coisas para viver. Sabe aquela que você sai caminhar, você conversa com os vizinhos, você vai no cafezinho à tarde ali tomar um café, sem aquela preocupação de pagar a conta, Exato. entendeu? Isso vai Essa, haver sempre, né? Porque há sempre aquela. é, Isso e não. então esse era um sonho assim mais para o futuro. Eu quero Exato. estar tranquilo, eu não quero estar preocupado, eu queria morar num lugar mais tranquilo, saber que meus filhos estão todos encaminhados, estão todos bens e estar vivendo ao lado da minha esposa ali. Então, esse é Exatamente. o sonho para o futuro. Muito bom. Então, O quem que sabe você não vem visitar eu na minha casinha lá no futuro na Itália, na montanha. é isso aí. Por acaso eu gosto muito de montanha e natureza e eu gosto muito. É muito Portanto, bom. isso é ótimo. O que você está ansiosamente esperando? Ansiosamente esperando. Tem alguma coisa que está ansioso que. Ah, no momento, a minha única ansiedade está nas provas que eu estou fazendo. Eu também estou fazendo as provas finais para ser Insurance Advisor, como a minha esposa é. Né? Não é para mim parar com a Exato, autoescola, claro. mas é para ter um outro trabalho extra, que é um trabalho que também é bom, porque se eu não estou em Bristol, eu posso trabalhar pelo telefone. Então, se eu estou aqui em Claro. Londres, não preciso parar de trabalhar, só não posso não me dar liberdade geográfica, porque nesse trabalho ela não pode trabalhar da Itália, nem de Portugal, nem do Brasil. Tem que ser dentro do UK. Ok. Mas já me dá liberdade dentro do UK. Exatamente. Então, né, mais para frente que a gente tiver os nossos instrutores e eu não preciso estar lá 100%, eu posso estar mais voltado para essa parte, e essa parte é só o começo para caminhar o que a gente quer mais para frente, que é as propriedades. Então, são steps que a gente quer passar para chegar lá no final, são planos que a gente tem. Muito bom. Então, É isso aí. Vamos tirar mais uma caneta então? amarelinho. Livros? Livros eu sou ruim, rapaz. Livros eu sou ruim. Mas ruim como assim? Não gosta de ler? Não, Eu tenho não... preguiça de ler. Mas Eu tenho vários por quê? livros, Poder da Mente, O Pai Rico, Pai Pobre, esse eu li. E o que é que achou? Eu Quando leu? gostei muito, já li faz muito tempo, gostei, né? Ele se mexe com a gente. Foi aí que eu comecei a andar nos eventos, foi quando eu li esse livro. Eu comecei a andar nos eventos e pensar muita coisa, repensar muita coisa. E li alguns outros, assim, tudo na área de business. Eu sempre, como eu falei para você, nem sempre eu trabalhei na empresa, na Bosch. Eu já tive bicicletaria, eu já tive comércio, negócio de videogame para os meninos jogar. Quando eu tinha 13, 12 anos, eu vendia pipa, fazia pipa, vendia para os meninos. Eu já tive trailers de fazer cachorro-quente, essas coisas. Então, assim, sempre teve ali um pouquinho de, sabe, empreendendo, desde pequenininho. Eu nunca tive só um trabalho. Aqui que agora que eu tô na construção e aqui na autoescola que eu tô só com trabalho. Mas a minha vida sempre foi vários. Ter uma alternativa, porque eu nunca gostei de deixar os ovos só numa cesta. Uma cesta, exato. Então sempre tive uma alternativa ali. Esse também é o motivo que a gente está pensando lá no futuro, sempre ter duas portas de escape, né? Se precisar. Sim. Mas assim, deveria ler mais. Exato. Muito mais do que... Se foi bom os livros que leu, pelo menos 2, abriu outras portas, porque é que não continuou? Pois é, preguiça. Preguiça, é isso. Não é que a gente, na construção, esse livro ainda li quando eu ainda estava no final na construção. Na construção, eu cansava muito, então eu carregava muito peso, fazia buraco, fazia coisa, então nós fazia tudo. Então, eu chegava em casa, sabe, você pegava um livro para ler, eu já dormia. Então, nunca tive. Hoje em dia eu posso ler livro, eu tenho mais tempo para ler. Claro. Eu só não tenho coragem. Eu não tenho o hábito, falar a verdade. Exato. Tinha que pegar o hábito de ler, é muito importante. Eu também não tinha hábito nenhum desde há 4 anos para cá. Comecei não foi fácil, peguei num livro, foi o primeiro livro que eu li foi o Poder do Hábito. Que eu comecei a ler só durante a noite, no final do dia, vá. E eu comecei a ter gosto, foi assim. Depois continuei Funcionou agora. então. O poder do hábito, criou o hábito de leitura. Exatamente, eu agora leio todas as manhãs. Todas as manhãs tirei uns 15 a 20 minutos antes de fazer
É a minha primeira coisa que eu faço Uhum. quando saio do quarto, é vir para o escritório e vou ler. Pego num livro e leio. Já Isso é li muito bom. 4, assim, e livros grossos. Bom, É isso aí. eu já falei, a gente tem que, todo fim de ano você fica com aquele negócio, esse ano eu vou fazer isso, eu vou vou fazer livro, eu vou ler livro, fazer isso, fazer aquilo, acaba que você deixa de lado, né? Exato. Claro que eu sempre mantive estudando alguma coisa, né? Então, desde a época da pandemia, eu comecei a estudar negócio de criptomoeda e investimento, trades. Então, assim, eu comprei cursos, comprei mentorias, então não é que eu fiquei sem fazer Sim, nada. sim, claro. Então, eu já estudei bastante, já li bastante coisa a respeito do que eu gosto de fazer, que é uma coisa que, assim, eu faço como hobby, assim, não é um trabalho, mas eu faço quase todo dia. Então, é uma coisa que eu gosto muito e eu investi nisso e continuo investindo e lendo muito sobre o assunto. Então não deixou livros de parte. É, Não é livro em si, mas não é lê livro, é outras. digital, mas a gente Claro. acaba lendo, você tem que ler Exato. muita coisa, então, e assistir muita coisa, então isso me ocupou muito tempo também. Exato. Então não é que é preguiça. Fala preguiça, mas assim, eu quando tenho que fazer uma coisa, eu faço. Por exemplo, quando eu falei que ia tirar a cidadania britânica, eu peguei, fui e tirei a cidadania britânica. Estudei rapidinho, fui lá e fiz. Então, quando eu falo desse dia que eu ia tirar a licença de táxi, eu parei o que eu estava fazendo, tirei a licença de táxi. O instrutor, eu fui até o final, tirei, estudei o que tinha que estudar, tirei. Exato. Então, assim, não é que eu fico parado, sempre estou fazendo alguma coisa, mas o livro em si, físico, eu teria que me esforçar um pouco mais. Eu sei que é importante. É isso aí. Meu filho já leu muito mais livro que eu acho que eu nunca vou conseguir ler na vida. Meu filho mais novo. Muito livro. Se dá um livro para ele, o mais grosso que você tem aí, ele leva uma semana para ler. Poxa, Ele lê muito, lê isso é muito. bom. Muito bom. Mais uma pergunta então. Qual foi a melhor coisa que aconteceu neste ano? Neste ano agora, começo do ano? Sim. Já, eu sei que passaram 2 meses quase. Já aconteceu alguma coisa boa? Esse ano ele foi Atribulado. meio atribulado, né? Assim, não assim coisa boa, coisa boa assim, foi voltar para casa, estava lá com a minha mãe, né? Assim, aconteceu coisa, meu pai faleceu, né, esse ano, então foi foi assim meio conturbado, não é que assim, aconteceu uma coisa boa, mas eu não posso contar, uma novidade da família, mas eu não posso Tá contar bom, tá ainda. bom. Isso aí, ok. Mas assim, é boa, os meus exames que eu refiz esse ano estão todos bons, né? Eu tinha colesterol e umas coisas e assumiu. Então, essa foi umas coisas Então boas. foi uma coisa Eu boa que fiz um aconteceu. exame assim completaço no Brasil, então fiz de tudo que você pensa, eu fiz exame. Então, e tá tudo bom, vitamina tá bom, já não tem mais o colesterol, essas coisas. Então, isso foi muito bom para mim, que eu estava preocupado com o colesterol e uma outra coisa, triglicerídeo. Então, já não tenho mais. Então, isso aí foi uma notícia boa para mim esse ano. Então foi bom, não é? Foi bom, foi Nesse bom. caso foi bom. Mal no princípio do ano, tirando as coisas menos boas, foi uma coisa boa então. Foi bom. E também agora, né, que eu estou na fase final, já para conseguir fazer minhas provas e ter a minha licença também para virar o Insurance Advisor, é uma coisa também boa. Sim. Então, assim, nada assim muito amazing, que, Exato. né, que tem vezes que acontece, mas até porque eu comecei o ano agora há pouco mesmo, né, porque estava no Brasil, mas tá bom, Tá bom. Deus sabe das É isso, coisas. exatamente. Quais foram os desafios mais marcantes até hoje? O desafio mais marcante, eu acho que foi sair do Brasil mesmo. Esse sair para o Brasil, chegar na Itália sem conhecer ninguém, Isso é um desafio esse para mesmo. mim na minha vida foi assim, sabe que você sai para um país, você não fala a língua, não tinha muito dinheiro, não conhece ninguém. Esse foi dizer, ainda na minha cabeça ainda era pior, porque a minha esposa e eu tava tipo há uns 2 anos junto quando a gente foi. E aí eu além de ser muito desafiador, estar numa terra, a gente ganhava pouco e sofreu bastante no começo, eu ficava na cabeça assim, nossa, eu tirei a menina da casa da mãe dela para estar aqui passando por isso. Então, assim, foi um desafio, né? Mas eu acho que da minha vida o maior desafio foi esse, foi sair do Brasil, deixar, na época meus filhos ficaram no Brasil, meus pais. Então esse foi o mais marcante da minha vida até agora. Sem contar assim os nascimentos dos filhos que, Sim, né, que isso você é. ali marca na tua vida Sim, bastante, mas de desafio, acho que foi sair do Brasil. é Esse isso aí. foi Que normalmente é sempre. Quando a gente sai do nosso país, acho que é um desafio grande.
Eu não sei se Portugal se sente da mesma maneira, talvez, não sei, porque Portugal é mais próximo daqui, você fala assim, qualquer coisa eu compro uma Mas eu passagem, né? senti quando eu vim há cerca de 20 anos atrás também É, não foi nada fácil. hum, Não foi nada fácil. porque pra gente lá no Brasil, como que o euro aqui e a libra não é muito diferente, mas lá no Brasil, você tem, por exemplo, hoje, quase 7 vezes mais o Sim, dinheiro, então eu vendi carro, ela vendeu a moto dela, a gente vendeu o que tinha para vir arriscar. Então aí já não estava bom, daí você vem com aquela coisa, nossa, e se eu já estava perder, eu certo. perco, eu volto pior ainda e devendo. Então esse foi um desafio muito grande. Então, Tá bom, mas é isso aí. Vamos tirar mais uma caneta antes de ir para um outro tópico. uma pink. Determinação. O que é a determinação. É o que eu falei. Determinação é você fazer uma meta e ir até o final, ser determinado. Então, eu vejo muita gente fala assim para mim, até em relação ao meu trabalho. A pessoa fala assim, eu vou tirar a carteira. E tem pessoas que estão me falando isso já faz 5 anos. Então, assim, eu acho que quando você é determinado, você coloca uma meta nas suas coisas. Fala assim, eu vou fazer todo dia isso, até aqui, eu quero até aqui estar com essa coisa pronta. E se você foca naquilo ali, você põe a tua energia naquilo ali, você está determinado a fazer aquilo. E você vai conseguir. Então, determinação é foco e meta para mim. Então, você tem que ter foco e meta, senão tudo fica no que eles falam lá, o New Year. Sabe quando você chega você faz aquela listinha no ano novo? Assim, Você fala, esse ano eu vou fazer isso, esse e no depois não mês de faz fevereiro nada. você já abandonou a lista? Então fica só assim. Então, se você coloca uma coisa, vai até o final. Então é isso que eu falo quando, na época da cidadania britânica, eu nem queria, mas daí eu comentei com alguns colegas que eu ia fazer. Daí, você vai mesmo? Vou. Mas é difícil. Não, mas eu vou fazer. E eu Mesmo coloquei difícil foi. ali e eu peguei e marquei a prova. Falei para ela, marquei a prova sem estudar. Marquei a prova, daí que eu comecei a estudar. E eu foquei, fui lá e fiz e tirei do caminho. Então, quando eu começo a fazer uma coisa, eu vou até o final e gosto de tirar do meu caminho para pensar em novas coisas. Exatamente. Então, para mim, determinação é mais ou menos isso, É pelo isso menos do meu mesmo. ponto de É vista. isso mesmo. É Você isso aí. mirar lá e só para a hora que você chegar Exatamente. no gol. É isso aí. Vamos tirar mais uma então, se fizer favor. Família. Família para mim é tudo, né? Eu acho que um homem sem família é só um menino, né? Exatamente, concordo, sim, é. Um Então, homem tem que constituir família, porque tem que senão, constituir família. Família, cara, a família te dá força, né? Eu acho que quando você é um cara solteiro e você vem imigrar e tal, ou até mesmo no próprio país, você não quer trabalhar, você não tem nada que te impeça ali, você fala, não, hoje isso, eu não vou. Quando você tem família, você tem um filho, você levanta doente com dor de cabeça e aquilo te incentiva, você vai para cima e isso te dá força. E quando é uma família unida que te apoia, cara, melhor não tem ainda. quem te segura. Então, para mim, Exato. família é tudo. Família Eu penso da mesma forma, quando eu tinha, antes de ser pai, tinha uma mentalidade totalmente diferente. Quando a primeira vez que fui pai, a mentalidade mudou. Porque exatamente. a responsabilidade, não quer dizer que eu não tivesse a responsabilidade, mas a mentalidade muda pelo facto de ser mais um ser que não pediu para vir neste mundo e nós temos que Depende de ter você. a consciência de ter uma responsabilidade maior ainda. Porque se ele não pediu para nascer, temos que ser responsáveis. Verdade. Também penso assim, então. Que nem diz o outro, quando você tem família, às vezes, depende da época, né, que você está constituindo a família. Tem gente Exato. que já consegue, a família já está bem. Eu, no meu caso, eu tinha que matar um leão por dia. Então, não foi É isso aí, fácil, exato. né, para você chegar, estar estabilizado e ter uma família ali, mas família é tudo. Então, assim, só agradeço pela minha família. Eu tenho 4 filhos, são todos saudáveis, todos encaminhados no caminho bom, né? A minha esposa que está comigo para tudo, minha esposa é minha companheiraça, nós está junto em todas. Então, assim, cara, eu sou realizado. Família para mim é tudo. Nessa Exatamente, parte é aí, eu isso sou aí. bem feliz. Muito bom. Vamos aqui a um novo tópico. Tem umas cartelas aqui dentro, já estão algumas viradas e tudo, mas isso não importa. O Alexandre tira uma cartela e vai falar sobre isso. É uma frase. Uma decisão que mudou sua vida para sempre. Olha, uma das decisões foi
casar de novo. Mudou minha vida. Eu não queria mais casar. Eu já sou divorciado, né? E eu não Quer queria dizer, mais foi. casar. Fui. Exato. Eu não queria, tanto que quando eu encontrei a minha esposa, a gente namorou uns 4 meses, 5 meses, 6 meses, sei lá quantos meses foram. E ninguém falava assim, estamos namorando. Ninguém pediu ninguém em namoro. E eu não queria assumir que eu estava gostando da pessoa de novo. E na minha cabeça eu não queria mais. Eu queria ficar tranquilo, não queria casar. E quando eu tomei a atitude que a gente se casou, para mim foi uma decisão que mudou, porque, nem eu falei para você, nós somos assim companheiros, se gostamos muito e a nossa família só veio agregar. Ela abraçou meus filhos, né? A gente tem um filho junto, e eu tenho mais 3. Então ela abraçou, e que mulher que vai pegar um homem, né, com 3 filhos e vai cuidar deles como se fosse seu. Então a decisão de casar com essa princesa aí foi a minha que mudou. Eu não sei o que seria se eu Muito tivesse bom. aí no mundo até hoje. Exato. Ou seja, ficou com a pessoa certa. Fiquei com a pessoa É certa, isso, graças a é Deus. isso aí. Muito bom. Muito Deus bom. foi bom Coloca comigo. aqui e tira uma outra, se fizer favor. Vou pegar de baixo aqui, né? Opa, virei uma sem querer, desculpa. Tudo bem. Um medo bobo que você tem até hoje. Medo bobo que eu tenho até hoje. Medo do que eu tenho? Geralmente eu não assusto com nada, rapaz, não tenho medo. Mas um medo bobo que, sei lá. Cara, eu tenho muito medo de ficar com uma doença. Então já é um medo. Uma doença assim que me impossibilita, uma doença difícil, sabe? Essas doenças bravas, eu tenho medo disso. Tenho muito medo. Eu tenho medo de ficar impossibilitado de fazer as coisas e ficar dando trabalho para os outros. Esse é meu medo. Eu Sempre tive medo concordo. disso. Eu concordo nisso também. E eu não acho que é bobo, eu acho que é real. Eu tenho Sim, medo de verdade mesmo mas desse. acaba por ser um pouco bobo, porque nós não estamos saudáveis e a gente pensa nisso aí. Quando pensa, né, é um pensamento bobo. Acaba por ser só quando a gente realmente, espero bem que não, que quando acontece, a gente é que vê na realidade e sente na pele mesmo. É isso aí. Verdade. E eu vi isso acontecer na vida do meu pai. Ele sempre teve medo disso também. E ele ficou doente ali um tempo, minha mãe cuidando dele, e eu via que ele tinha hora que ele ficava assim bem emotivo, porque ele sempre falou que não queria dar trabalho para ninguém. Mas Deus foi tão bom com ele que quando ele foi para o hospital, ele ficou só 2 semanas lá e Deus já recolheu, não ficou sofrendo em cima de uma cama, que era o medo que ele tinha. Então esse medo eu acho que a maioria das pessoas tem, né? Sim. Então é um medo real. Isso. Vamos a mais um, estamos quase na reta final. Algo que você acredita muito e depois mudou de opinião. Você acreditava muito e depois mudou de opinião. Nossa, tem tanta coisa que eu já mudei de opinião que eu não sei nem dizer. Falo só uma. Então, assim, eu sei que no decorrer da vida, você acreditava em algumas coisas, depois você não, passa a não acreditar, você vai mudando o teu pensamento, sabe? Então, assim, eu não consigo lembrar em específico alguma coisa que eu acreditava muito e depois mudei de opinião. Por exemplo, no casamento, quando você, antes de casar, por exemplo, lembrei agora, no casamento você pensava uma coisa e quando aconteceu esse casamento foi uma coisa diferente mesmo. É. Pode ser isso. Pode ser. No começo, né, como todo divórcio, né, você nunca mais acredita Eu estava assim que também. que aquilo pode dar certo. Quando você sai de um negócio, você nunca casa pensando em separar, né? Exato, Pelo menos claro. tem gente que casa, né? Tem gente que casa com o cara rico pensando em separar para pegar um pouco do dinheiro da pessoa, né? Mas a gente casa pensando em viver. Então, quando você separa, você fica com esse, você acredita que não dá, não, isso não é para mim. E depois você pode, né? Depende da tua experiência, pode ser que seja assim ou que você decide que não é para você mesmo, né? Exato. Então, assim, esse assim, uma coisa que eu não acreditava que talvez não daria certo, até porque eu não queria relacionar mais com ninguém, mas que depois eu me enganei. E hoje em dia, quando a gente está no carro ou está com alguém que fala, eu vou deixar a esposa, eu estou pensando em separar, a gente tenta sempre aconselhar para ficar com a família, principalmente quando você tem filho, né? Isso é pior. Então, assim, claro que ninguém é obrigado a viver com ninguém, mas hoje eu acredito muito na família e a gente tenta incentivar o máximo possível, porque a família unida, foi uma família unida, uma família que conversa, uma família
Unida nada te segura, né? Verdade. Então, é uma das coisas que eu acreditei, mas no passado faz tanto tempo que eu tô quase 22 Exato. anos com a minha esposa que eu nem lembro. Exato. Mas é assim, muitas coisas, eu sei que muitas coisas assim a gente passa na hora que não vem na cabeça, mas fala, nossa, antes eu pensava que era isso, aí eu mudei, até sobre pessoas mesmo, né? Às vezes você acha que a pessoa é uma coisa, depois você conhece a pessoa, porque alguém falou alguma coisa daquela pessoa e você já tem uma auto Um auto-julgamento. julgamento da pessoa ali, e depois você conhece a pessoa e E não você é vê nada que não disso que era ela nada faz. daquilo que a pessoa era totalmente coração, a pessoa é uma pessoa boa, na índole boa, e a pessoa lá que não gostava, ou tava, sei lá o que aconteceu. Então são coisas assim, pré-julgamentos, coisas que acontecem assim, que você muda a tua opinião, né? Então a opinião já mudei muitas vezes de coisas assim, Exato. que eu acreditava que era uma coisa e depois não era outra, era outra na verdade. Exato. Muito bom. Então, acontece Vamos muito. a mais um, antes de finalizarmos. Se eu pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa? Mudaria. Mudaria. Não em relação à minha vida, falei assim, né, a minha vida que eu tenho hoje, né, de casal, de família, meus filhos, não mudaria nada. Eu mudaria, que todo mundo fala, se eu fosse mais novo com a cabeça que eu tenho hoje, eu faria diferente. Sim, o que eu faria diferente? Teria estudado mais, em vez que eu terminei meus estudos, só não concluí a faculdade, mas eu teria feito a faculdade, eu teria lido mais livro, Ainda vai a tempo disso. teria lido mais livro, teria feito mais investimentos quando era mais novo e no meu conhecimento, né? Então isso eu faria diferente. Se eu pudesse voltar atrás, eu ia chegar a um cara de 46 anos que eu tenho hoje, com muito mais bagagem. Eu faria diferente nessa parte aí. Exato. Então é uma coisa que sim, já conversei, eu falo até para meus filhos, eu falo, olha, às vezes o pai fala, o filho acha assim, o pai não sabe de nada, é velho, né? Mas quando você ficar velho, você vai chegar lá na frente, você vai falar assim, se eu tivesse a cabeça, então por que você não usa os erros do pai e os incentivos? Olha, faz isso aqui, ó, estuda isso aqui, porque a gente está de fora e a gente já passou por isso, tem mais experiência, né? Mas eu acredito que cada um tem que aprender com seus próprios erros, mas se a gente pudesse, se a gente for um pouco mais perto, a gente aprende com as pessoas que já errou para não cometer aquele mesmo erro. Exato. Então eu sim, eu voltaria, investiria mais em conhecimento e né, em mim mesmo, do que tá aí só por estar. Exato, é isso aí. Isso seria talvez o Dom Alexandre hoje. Muito bom. Esta caixa pode ser sua. Tira um número daqui de baixo. Se considera que o número que está debaixo deste pote, esta caixinha é sua. Ixi, eu vou conseguir na certa, Então, certeza. É assim, ó. Este aqui. Ó, 1, 2, 3, peguei o número aqui. É só um mesmo. Aí, é esse aqui, ó. Então, abra e leia. Número Número 4. 4. Qual é o número que está aqui debaixo? 7, não é? 7. Não foi desta vez? Não, foi dessa vez. Deixa eu Logo. fechar ele de novo aqui. Sim, tudo Ó, bem. não pega esse pequenininho. Não foi desta vez que saiu, mas temos aqui umas surpresas para os nossos convidados. A primeira é esta aqui. Gostaria que abrisse e mostrasse para quem nos assiste. Vou tirar aqui para ver melhor. Sim, tira. Tirar mesmo. MF Londres Podcast. É isso aí. Muito obrigado, Manuel. Mas ainda temos mais, não ficamos por aqui. Ainda tem mais uma caneta aqui. Gostaria que abrisse e lesse. Ou se conseguir ler assim. Legal. É aqui que abre? Sim, ela distorce? Sim. Assim. O meio aqui, sim. Tem que fazer um curso, mano. Ela abre inteira. Exatamente. Eu vi o negócio e achei que ela saía ali. Ela segura. Então tá, ó. Mais uma aqui. Não dá para ler da câmera, mas ela tá escrito: gratidão por ter vindo no MF Londres Podcast. Gratidão é nossa de ter nos convidado, né? Foi um prazer estar aqui, muito bacana mesmo. Para finalizar, Obrigado. temos uma pulseira com a cor do logo. Aí. Está escrito. Não, pô, nesse que esse tem relógio. É nesse aqui. Tá escrito: gratidão por ter vindo no MF Londres.
É isso aí, Manuel. Obrigado você por ter nos convidado, foi um prazer. Ah, posso dar um recadinho? Sim, pode. A gente falou da história, do curso, do aplicativo, mas eu esqueci de falar aqui a gente tem autoescola física lá em Bristol, que a pessoa pode vir fazer aula com a gente. Como é que as pessoas podem conhecer qual é o website ou Nós o temos, o Instagram? website é www.mundialdrivingschool.co.k. O Instagram é Mundial Driving School e o número de telefone é 077 544 36286. E para pessoas que não querem e não podem ir até Bristol, nós temos um curso, lembra que eu falei do curso online? Sim, sim. Nós temos um curso online para a pessoa passar no prático, mas não é para a pessoa aprender a dirigir. Digamos que você tem a tua carteira, digamos que você mora no Brasil, tem a carteira brasileira, você está aqui na Inglaterra, você sabe dirigir, passou no teórico, mas não acha um instrutor próximo a você, nós temos um curso que te auxilia tudo o que você precisa saber para passar no teórico. Então, nesse curso, ele consiste o palavreado que vai ser falado no dia da prova, ele tem mock test, ele tem todas as manobras, ele tem te explicando como aproximar, como julgar uma rotatória, como agir dando uma rotatória, junções, ele é completo. E ali não é só não é documento, são vídeos aulas. Nesse vídeo tem câmera mostrando a rua, o top do carro, mostrando o meu rosto para onde eu olho, o que ele fala, como que eu vou agir, a distância que eu indico, a posição que o carro fica. Então ali o cara, se ele sabe dirigir, ele pode adquirir esse curso e ele pode treinar no próprio carro, porque aqui se pode fazer prova no próprio carro, desde que esteja seguro e o carro esteja em condições, né? A pessoa precisa colocar um L na frente, um Exato, atrás sim, e o sim. espelhinho. Ele pode sim, desde que ele esteja acompanhado de uma pessoa que tem carteira há 3 anos ou mais, acima de 21 anos. Então, esse curso é para pessoas que sabem dirigir, mas tem ajudado pessoas em todo canto, até mesmo na Escócia, a passar na prova. Muito Então, bom. tem a opção da pessoa que estiver interessada, contacte a As gente. informações vão estar todas aqui embaixo, tá bom? Beleza? Para finalizarmos, temos aqui os patrocinadores. O MF Londres Podcast tem o apoio da EDV BR UK, International Legal Consultant, um escritório com atuação internacional no Reino Unido e no Brasil. Sobre a licença da doutora Gabi Cardoso, o ADVBR UK conta com uma equipe de advogados e profissionais espalhados pelo mundo, o que possibilita uma atuação jurídica ampla e coordenada com as diferentes jurisdições. E temos aqui mais a Star for You, uma empresa que dá aquela força para quem está começando a vida aqui no Reino Unido. E depois, para finalizarmos, temos a Alexandra Marques, escritora, mentora e fundadora do Soul to Soul Coach. A Alexandra ajuda famílias a alinharem a vida espiritual, emocional e prática com verdadeiro propósito, seja em relacionamentos, em negócios ou crescimento pessoal. Eu vou deixar todas as informações aqui embaixo, tanto dos patrocinadores e do Alexandre, mas antes de finalizarmos, eu quero agradecer mais uma vez por ter aceito o meu convite. Eu que E a agradeço. gente encontra-se em alguns eventos ou Com alguns certeza, os podcasts e a gente se vê por aí, tá bom? com certeza. Muito obrigado mais uma vez, vocês, muito obrigado. Comentem aqui Obrigado. embaixo, tá?